Pessoal, o tópico desta aula agora vai envolver um tema de suma importância, que é o poder constituinte, tanto aquele que criou a Constituição do Brasil, como aquele poder que permite que a Constituição seja emendada. E o que é poder constituinte? O poder constituinte constitui uma questão de autoridade política que está em condições de, em uma situação concreta, criar, garantir ou eliminar uma Constituição que era ou que é entendida como uma lei fundamental de uma certa comunidade política. Eu acho muito importante frisar o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que menciona que todo o poder emana do povo. Isso é fundamental para distinguir a titularidade do poder constituinte do exercício do poder constituinte. O que eu quero dizer? A titularidade do poder constituinte é do povo, mas o exercício do poder constituinte é feito pelos seus representantes. Além disso, o poder constituinte possui algumas divisões, mas todas elas acabam por depender do chamado poder constituinte originário, genuíno ou de primeiro grau. E o que é esse poder constituinte originário? É aquele poder que ocorre por conta do nascimento de um país, uma nova nação surgiu no mundo, ou pela necessidade de uma nova Constituição em função de um movimento revolucionário ou por alguma questão política pacífica. O poder constituinte originário, ele instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente. Mas lembrando, o ADCT existe para regular algumas situações de transitoriedade entre esse rompimento com a ordem anterior e o nascimento de uma nova ordem. O objetivo fundamental do poder constituinte originário, então, é o de criar um novo Estado no mesmo território, mas diverso daquele que vigorava em decorrência da manifestação do poder constituinte precedente. Assim, vai surgir um novo Estado a cada nova Constituição que for feita, provenha ela de movimento revolucionário ou de Assembleia Popular. Como exemplo, a atual conformação do Estado brasileiro não é o de 69, que não é o de 46, que não é o de 37 e por aí vai. Historicamente, o Estado pode ser o mesmo, geograficamente também pode ser o mesmo, mas não é o mesmo do ponto de vista jurídico, como vimos agora há pouco. O poder constituinte originário pode ser dividido em histórico ou fundacional e em revolucionário. O histórico seria o verdadeiro poder constituinte originário, estruturando pela primeira vez o Estado. Já o revolucionário seriam todos aqueles poderes constituintes posteriores ao histórico, porque rompem por completo com a antiga ordem e instauram um novo Estado naquela localidade. Veremos agora algumas características do poder constituinte originário para que você possa compreender melhor como que ele funciona. A primeira característica é que ele é chamado de inicial, pois instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior. A segunda característica é que ele é autônomo, visto que a estruturação da nova Constituição será determinada autonomamente por aquele ou por quem exerce o poder constituinte originário. Outra característica é que o poder constituinte originário é ilimitado juridicamente, ou seja, ele não tem que respeitar os limites postos pelo direito anterior. Outra característica é que ele é incondicionado e soberano na tomada de suas decisões, porque não tem de submeter a qualquer forma prefixada de manifestação. Além disso, o poder constituinte originário é chamado de poder de fato e poder político, podendo ser caracterizado como uma energia ou força social, tendo natureza pré-jurídica, sendo que, por essas características, a nova ordem jurídica começa com a sua manifestação e não antes dela. Prosseguindo, outra característica é que ele é permanente,
já que o poder constituinte originário não se esgota, não se finaliza com a edição de uma nova Constituição, pois ele sobrevive com ela e fora dela como uma forma de expressão da liberdade humana. Um ponto importante é que na característica dele ser ilimitado e incondicionado, não se deve levar isso ao extremo. Por exemplo, não seria crível que uma nova Constituição brasileira restaurasse a escravidão ou suprimisse o voto feminino. Repararam então o seguinte: ainda que sendo incondicionado e ilimitado, o poder constituinte originário é estruturado e obedece a padrões e modelos de condutas espirituais, culturais, éticos e sociais que estão ali entranhados na consciência jurídica geral da comunidade e, nessa medida, considerados como se fosse a vontade do povo. Portanto, há uma necessidade de observar princípios de justiça e também princípios de direito internacional, como a independência, a autodeterminação e também direitos humanos. Por isso que uma escravidão ou a supressão do voto da mulher não poderiam acontecer de novo caso uma nova Constituição venha a nascer no Brasil. Existem duas formas de expressão do poder constituinte originário: por outorga ou por Assembleia Nacional Constituinte ou, em alguns casos, convenção. A outorga caracteriza-se pela declaração unilateral do agente revolucionário. E como exemplo, no caso brasileiro, temos a primeira Constituição do Brasil, na época do Império, e também a de 37. Já a Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção decorre da deliberação da representação popular. No caso do Brasil, a Constituição de 34 e a atual são dois exemplos disso. O segundo tipo de poder constituinte é o chamado poder constituinte derivado ou instituído, constituído, secundário, de segundo grau ou também remanescente. Como o próprio nome sugere, o poder constituinte derivado é criado e instituído pelo poder constituído originário. Logo, o poder constituinte originário ele tem um filho, que é o derivado. Ao contrário do pai do seu criador, que é juridicamente limitado, incondicionado e inicial, o poder constituinte derivado deve obedecer regras colocadas e impostas pelo poder constituinte originário, sendo assim limitado e condicionado aos parâmetros a ele impostos. Derivam do poder constituinte originário o poder constituinte reformador, o poder constituinte decorrente e o poder constituinte revisor. O poder constituinte derivado no seu viés reformador tem a capacidade de modificar a Constituição Federal por meio de um procedimento específico estabelecido pelo poder constituído originário sem que haja uma revolução. Assim, a manifestação do poder constituinte reformador ocorre através das emendas constitucionais, que devem seguir um procedimento próprio e que possuem limitações. Portanto, o poder constituinte originário, ao elaborar a Constituição, permitiu a alteração da sua obra, do seu fruto, a Constituição, mas desde que obedeçam-se a alguns limites, como, por exemplo, o quórum qualificado de 3/5 em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação para a aprovação das emendas constitucionais, como está previsto no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. Outra limitação que o poder constituinte originário estabeleceu foi a proibição de alteração da Constituição enquanto estiver vigente estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. O artigo 60, parágrafo 1º da Constituição assim prevê. Além disso, também temos temos um núcleo de matérias intangíveis, as chamadas cláusulas pétreas, que estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. A doutrina do direito constitucional aponta que os limites do poder constituinte derivado reformador são explícitos, mas também aponta alguns limites implícitos, como, por exemplo, a impossibilidade de se alterar o titular do poder constituinte
e o titular do poder constituinte derivado reformador, além de mencionar a proibição de se violar limitações constitucionalmente expressas. Com isso, percebe-se que não é possível o poder constituinte reformador criar um mecanismo de que possa destruir a própria Constituição e o próprio Estado. Um segundo filho do poder constituinte derivado é o poder constituinte derivado decorrente, que assim como o reformador, ele também é jurídico e encontra a sua parametrização de manifestação nas regras estabelecidas pelo poder constituinte originário. E a sua função é estruturar a constituição dos Estados-membros ou, em um momento seguinte, havendo necessidade de adequação e reformulação, modificar as constituições estaduais. Essa competência decorre da capacidade de auto-organização dos Estados que foi prevista pelo poder constituinte originário. O exercício do poder constituinte derivado decorrente foi concedido às assembleias legislativas. Portanto, as constituições estaduais podem sim sofrer modificações, mas devem seguir o procedimento. Com base na simetria da Constituição Federal, devem seguir o procedimento de alteração mediante um processo similar de mudança da Constituição Federal, ou seja, com as suas maiores dificuldades. Claro que guardadas as devidas especificidades, como o fato de o Estado não ser bicameral, como é a União. E como um terceiro filho do poder constituinte derivado, temos o poder constituinte derivado revisor, que assim como o reformador e também assim como o decorrente, ele é fruto do trabalho de criação do poder constituinte originário, estando uma consequência lógica vinculada ao grande pai, que é o poder constituinte originário. Ele é um poder condicionado e limitado às regras instituídas pelo seu pai, o poder constituinte originário, sendo assim um poder jurídico. No caso do Brasil, o artigo 3º do ADCT determinou que a revisão constitucional seria realizada após 5 anos, contados da promulgação da atual Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. O artigo 3º do ADCT introduziu uma verdadeira competência de revisão para atualizar e adequar a Constituição às realidades que a sociedade brasileira apontasse ou apontou como sendo necessárias, de modo que essa revisão não estaria vinculada ao resultado do plebiscito previsto no artigo 2º do ADCT, que admitia, numa hipótese de ganhar, a volta da monarquia e também o próprio parlamentarismo. Como o próprio texto constitucional prescreve, após 5 anos, contados de 5 de outubro de 88, seria realizada uma revisão na Constituição. É importante observar que essa revisão constitucional deveria ocorrer pelo menos após 5 anos, ou seja, não deveria ser 5 anos cravados, poderia ser em 6, 7, 8 e apenas uma única vez, sendo impossível uma segunda produção de efeitos. A competência revisional do artigo 3º do ADCT proporcionou a elaboração de 6 emendas constitucionais de revisão, ou seja, não são as emendas constitucionais clássicas, mas sim uma emenda constitucional de revisão, não sendo mais possível uma nova manifestação do poder constituinte derivado revisor em razão da eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada dessa regra que está prevista no ADCT. Muitos autores também apontam o chamado poder constituinte difuso, que pode ser caracterizado como um poder de fato e que serve de fundamento para os mecanismos de atuação da chamada mutação constitucional. A mudança implementada pelo poder constituinte derivado reformador se verifica de modo formal, palatável, por meio de uma emenda constitucional. E essa modificação foi produzida pelo exercício formal de uma emenda constitucional.
Já a modificação que o poder constituído difuso faz, ela se concretiza de modo informal e espontâneo, como um verdadeiro poder de fato e que decorre dos fatores sociais, dos fatores políticos e também econômicos, e está em estado de latência, ou seja, essa questão difusa ela surge de vez em quando com base numa percepção social. Podemos notar então que o poder constituinte difuso é um processo informal de mudança da Constituição, de forma que você altera o seu sentido interpretativo e não o texto da Constituição, que permanece intacto e com a mesma escrita, com a mesma literalidade. Logo, além do poder constituinte originário e do poder de reforma constitucional, a doutrina aponta que existe uma terceira modalidade de poder constituinte, o que se exerce em um viés permanente por mecanismos informais que não estão expressamente previstos no texto constitucional, mas que são por elas admitidos, como é a interpretação constitucional e o desenvolvimento dos costumes constitucionais. Assim, o que era uma situação A, daqui a 30, 40 anos, a mutação constitucional pode fazer que a situação A seja ampliada para o caso B e também para o caso C.